Um, dois, três. Gravando. Vai Boa lá, tarde a Isabela. todos. Boa tarde a todos. Está todo mundo bem? Espero que sim. Nós estamos aqui chegando à nossa última aula de introdução à mineralogia. A gente já viu sobre o planeta Terra, como que ele foi formado, como que surgiram todos os elementos, como que funciona a estrutura atômica, a estrutura cristalina de um mineral. E hoje nós vamos encerrar entendendo um pouco a respeito dos minerais formadores de rocha. Então, a gente vai saber o que na aula de hoje? A formação das rochas e os minerais, os principais ambientes de formação e os minerais de rochas ígneas, sedimentares, metamórficas. Vamos entender um pouco se é possível fazer esse diagnóstico identificar e diagnosticar um tipo de rocha com base na sua mineralogia. Vamos ter essa introdução à petrologia, que quem está iniciando na geologia vai conhecer isso bem profundamente. Então, hoje vai ser uma aula rápida, vou resumir bastante para vocês um pouco desses três tipos de rocha e como que esses minerais eles interagem nesses tipos de rocha. Então, na mineralogia, é comum a gente separar os minerais individualmente para poder ser estudados, para que a gente observe a estrutura atômica, a estrutura cristalina, as características físicas daquele mineral. Isso a gente vê tanto em mineralogia macroscópica quanto a mineralogia microscópica também. É comum a gente isolar esses minerais e estudá-los separadamente. Mas na natureza não é isso que ocorre. As rochas, elas são um agregado de minerais, raramente existe aquela rocha composta somente por um mineral. Pode acontecer, mas não é comum, tão comum assim. Pode ficar aqui. Então, o que acontece? Uma rocha, ela é identificada com base na sua aparência, mineralogia, textura e composição química. E isso também reflete o ambiente de formação da rocha. Aqui a gente vê, por exemplo, o granito. O granito é uma rocha que, às vezes, a gente consegue identificar certos minerais macroscopicamente, a olho nu, olhando somente com a nossa lupa de mão. E a gente vê que é composto majoritariamente por feldspato, plagioclásio, biotita, quartzo e alguns outros minerais que ocorrem em menor proporção, que são chamados os minerais acessórios, que muitas das vezes dão o nome à rocha. Aqui, as rochas da crosta, elas são compostas majoritariamente por 10 elementos, sendo a maioria deles o oxigênio, que a gente vê aqui que é o 50% da composição da química da crosta é de oxigênio, 26% de silício. Então, ou seja, nada mais comum do que as rochas apresentarem uma composição predominantemente silicática, não é? Então, a gente vê que 90% dos minerais que compõem a crosta terrestre, seja ela oceânica ou continental, são compostas de silicatos. As outras proporções menores, a gente vê aqui que tem o alumínio, ferro, cálcio, sódio, potássio, magnésio, titânio, todos em proporções bem menores do que o oxigênio e o silício, não é mesmo? Cerca de 90% das rochas contém esses minerais. É claro, não todos, mas a maioria a gente vai encontrar alguns desses minerais presentes na rocha. Então, esses são chamados minerais formadores de rochas, que são o quartzo, feldspato, que pode ser ortoclásio, albita e anortita, que tem essa variação composicional,
horniblenda, biotita, muscovita, pirocênios, que varia dentro das séries, tem estatita, a série da augita, a olivina, o zircão, a calcita. Então, esses são os minerais mais comuns de serem encontrados nas rochas. Aqueles em menor proporção, como eu falei, são os minerais acessórios, que é comum dar o nome das rochas, porque a gente não costuma falar somente um granito, somente um gneiss. Aqui eu vou usar muitos exemplos, aqui eu coloquei somente granito, somente gneiss, para não confundir, para não dificultar a vida de quem não teve contato ainda com a petrologia. Mas na maioria das vezes são os minerais acessórios que dão os nomes às rochas, como, por exemplo, silimanita biotita gneiss, é o nome de uma rocha que ocorre, a silimanita ocorre em menor proporção em relação aos outros minerais, por exemplo. Só um exemplo rápido aí. Então, quais são os 3 tipos básicos de rocha? Não sei se todo mundo conhece, todo mundo ouviu falar no ensino médio ou na geologia mesmo. Eu sei que tem muitos colegas aí, geólogos, futuros geólogos. Os 3 tipos de rocha básico é a rocha ígnea, sedimentar e a metamórfica. A rocha ígnea é aquela formada da fusão da crosta quente e profunda no manto superior. Os minerais eles vão ser cristalizados, solidificados e vão se transformar em rochas. Aqui a gente vê o exemplo do granito e do basalto. Rocha sedimentar é aquela que tem origem a partir de sedimentos que foram originados pelo intemperismo, erosão, transporte, cimentação, litificação. Através disso, vai formar uma rocha sedimentar. Aqui a gente tem o exemplo do arenito e do calcário, que são 2 rochas sedimentares. As rochas metamórficas são aquelas que elas são bem complexas, elas podem ser formadas elas são formadas em temperaturas e pressões elevadas. Elas são formadas em temperaturas e pressões elevadas, mas não chega ao ponto de fusão. Geralmente, a temperatura de uma rocha metamórfica fica entre 250 graus Celsius a 600 graus Celsius, que vai fazer com que os minerais eles sejam modificados, tanto os minerais de rochas ígneas, sedimentares e até mesmo em metamórficas, e vão ser formados novos tipos de rocha, como é o caso do gneiss aqui, que a gente consegue ver no exemplo, e do xisto. São 2 exemplos de rochas metamórficas. As rochas ígneas, existem 2 tipos de rochas ígneas, 2 tipos assim, de modo grosseiro falar, que o meu professor de petrologia ígnea aí não vai gostar muito disso tão resumido, mas ele pode aqui dar mais dicas, pode entrar aí na conversa. Não, fica à vontade, Isabela, é só para ter uma visão geral. Quarta-feira começa a versão estendida de mineralogia, fica à vontade. Pois é, para não desesperar ainda quem está começando aí. Então, a gente está indo com calma. Então, existem 2 tipos básicos mais simples, por assim dizer, de rocha ígnea, que a gente consegue diferenciar de acordo com a textura, basicamente com a textura e granulação. A rocha extrusiva é aquela que vai entrar dentro de algum corpo, dentro de alguma rocha encaixante, e vai ser cristalizada, vai ter tempo de cristalização. Como aqui, deixa eu puxar aqui. Aqui. Como aqui, a gente consegue ver que a rocha intrusiva,
A rocha intrusiva aqui, ela teve tempo de se cristalizar. Ela entrou dentro de uma rocha encaixante e os minerais eles tiveram tempo de se cristalizar. Então, ou seja, elas apresentam uma granulação grossa e alguns minerais eles podem ser identificados até com a lupa de mão, que é o caso do granito. Já a rocha extrusiva é aquela que vem à superfície rapidamente e esfria de modo praticamente instantâneo, vamos assim dizer. Então, se cristaliza muito rápido, os minerais eles não têm tempo de se desenvolver, então apresenta uma granulação fina. A mineralogia entre essas rochas é basicamente a mesma, por assim dizer. Tem seus equivalentes, extrusivos e intrusivos, que a gente vai ver aí em mineralogia, em ígnea. Então, a gente vai entrar isso mais profundamente aí para frente. Os minerais comuns de rochas ígneas são quartzo, feldspato, mica, piroxênio, anfibólio e olivina. Então, aqui a gente tem o exemplo de uma rocha extrusiva, que é o basalto, que tem a granulação fina, que a gente não consegue diferenciar mineral nenhum praticamente. E tem aqui o granito, que tem já uma granulação grossa, a gente consegue ver aqui uns grãos de feldspato, alguma coisa mais clara aqui que provavelmente é quartzo, e por aí a gente consegue ter uma noção se a rocha ela teve uma cristalização mais demorada, por isso ela é intrusiva, ou se ela teve uma cristalização mais rápida e por isso ela é extrusiva. A gente consegue em campo mesmo ter essa noção. Mas, Isabela, você falou aqui que os minerais eles podem se cristalizar, mas como que ocorre isso? Como que eles são cristalizados? Por que uma rocha ela tem mais olivina, ela tem mais quartzo? O que difere? Nada mais é do que esse experimento que foi feito em laboratório, que ajudou muito os geólogos e os cientistas, que é a série de Bowen, que mostra como que é feita essa cristalização fracionada dos minerais e das rochas. Os minerais, ele começa, pode ter a sua série descontínua e a sua série contínua. Os minerais, eles começam a se cristalizar a olivina a uma temperatura de 1.200 graus aproximadamente. Depois cristaliza o piroxênio rico em magnésio, depois o piroxênio rico em cálcio e magnésio, os anfibólios, a biotita, essa é a série descontínua. E a série contínua começa na série da albita, que é um plagioclásio rico em cálcio, e termina na anortita, que é um plagioclásio rico em sódio. Depois já entra cafeldspato, a muscovita, ortoclásio e quartzo, que eu esqueci aqui, depois eu vou alterar isso aqui para vocês. Então, essa série aí é super importante a gente ter isso sempre em mente, porque vai ser cobrado dentro da geologia inteira, a gente vai ter que saber praticamente de cor essa série de Bowen. Então, anotem, rascunhem, uma dica aí para vocês. Só um instantinho, depois só troca ali a albita e a anortita, que a albita é a sódica, a anortita é a cálcica. Ah, tá, ok. Depois eu mudo isso e atualizo lá no... Eu também sempre tenho uma confusão, né? Eu confundia muito os dois, mas eu boto assim, a anortita tem o N, não pode ser o sódio. Eu sei que é idiota, mas é uma associação que eu não troco mais, porque como já tem o N da anortita, não pode ser o Na. Aí nunca mais vou esquecer. É meio besta, mas funcionou comigo. Vamos anotar que a gente troca, viu, né? Então, aqui, de acordo com a mineralogia, a gente consegue também, dentro da petrologia ígnea, fazer uma outra classificação, que é com base é uma classificação até de certa forma grosseira, mas que permanece até hoje e é muito bem utilizado, muito
muito eficaz, que a gente classifica conforme o félsico, aquela rocha de coloração mais clara, e máfico e ultramáfico, aquela rocha de coloração mais escura. Eu não sei se vocês lembram, na segunda aula que eu dei, que eu falei da rocha característica mais do manto, que representa o manto, que são umas rochas ricas em olivina e piroxênio, que no caso é o peridotito, aqui a gente consegue ver, ó, que são rochas ultramáficas, ricas em olivina e piroxênio. A gente vê aqui também o gabro e o basalto, que são exemplos de rochas máficas. Tanto que eu mostrei aquele exemplo lá anterior do basalto, e ele é uma rocha preta, é uma rocha bem escura, e porque tem esses minerais ferro-magnesianos, são ricos desses minerais. Então, apresenta essa diferença de cor. E as rochas intermediárias, que ficam então lá nem cá, que são o caso do diorito, que é o correspondente intrusivo, e o andesito, que é o correspondente extrusivo. As rochas félsicas, que são essas mais claras aqui, que é o caso do granito, que a gente já veio vendo nos exemplos anteriores, e ainda vamos ver mais para frente aí, o riolito, que são rochas o quê? Que contém quartzo, ortoclásio, muscovita, biotita pode ter, mas sobretudo quartzo e feldespato. E alguns outros minerais que a gente vai ver que não é tão simples, porque a gente tem... Não vou complicar para vocês, não. Vou deixar essa função para o Anderson em petrologia ígnea. Anderson é Camila, não é que dá petrologia ígnea? Isso, é a Camila que dá. Camila, é. Então, gente, aqui a gente consegue ver que até mesmo essa classificação de rochas félsicas, intermediárias, máficas e ultramáficas, elas são feitas também de acordo com o teor de sílica. Então, tudo a gente precisa estar muito por dentro da questão da mineralogia e da química para poder entender e classificar isso quando chega nas petrologias. Então, a gente vê aqui que as rochas félsicas têm um teor acima de 70% de... As rochas félsicas têm um teor acima de 70% de sílica. As rochas ultramáficas já têm um teor abaixo de 45% de sílica. Então, a gente tem que estar muito bem por dentro dessas classificações, desses teores de sílica, e com isso, e isso a gente vê com base na própria mineralogia mesmo. Então, onde que ocorrem as rochas ígneas, afinal? Ocorrem, tá certo, a gente sabe que ocorrem vulcões, onde a lava geralmente, onde a lava extravasa. E isso ocorre o quê? Geralmente nessas partes aqui, nas bordas de placas. Essa parte aqui, que é chamado ciclo de fogo, que é a parte do Oceano Pacífico, que tem essa zona de colisão de placas absurda, e tem alguns pontos quentes aqui também ao longo dos oceanos, que podem ser hotspots. Então, a ocorrência de rochas ígneas ela é muito grande, é muito variada. Mas só para vocês terem uma ideia de onde que é mais comum ocorrer rocha ígnea, onde não é tão comum. Até aqui no Brasil, a gente vê aqui, ó, alguns pontos quentes aqui, aí vocês vão aprender aí mais para frente, que é bem complexo. Mas se alguém tiver alguma dúvida aí, pode abrir o microfone, fazer pergunta. É a nossa última aula, a chance é aí de tirar a dúvida, que depois, ó, o Anderson em mineralogia vai pegando o pé, hein? Não, estou bem na paz agora. Então, gente, as rochas sedimentares, elas já são formadas em praticamente qualquer tipo de ambiente. A rocha foi exposta do momento que a cadeia de montanhas ela é exposta, ela sofre um intemperismo, sofre erosão, transporte, e, consequentemente, uma hora vão ser depositadas,
e vão ser liquidificadas, compactadas, cimentadas até formar uma rocha. É mais comum a preservação de rocha sedimentar em ambientes de estabilidade crustal, a parte estável da crosta da placa continental, da placa continental, da placa litosférica, por assim dizer. Então, aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem grandes ocorrências de rochas sedimentares, porque a gente tem muitas bacias sedimentares, a gente está no meio da placa sul-americana, então a gente tem essa estabilidade crustal aí. E as rochas sedimentares são muito importantes para a indústria econômica, porque é de onde vem o nosso carvão, nosso óleo, gás, são as rochas geradoras e são as rochas reservatórias de petróleo, então, de óleo e gás. Então, são muito importantes o estudo e o entendimento dessas rochas sedimentares. Mas, voltando aqui para a mineralogia, as rochas sedimentares, elas são de dois tipos. As clásticas, que são aquelas que foram depositadas e transportadas fisicamente pela ação dos rios, mares e ventos. Os principais minerais são silicatos como quartzo, feldspato e argila, os argilominerais. Aqui a gente vê o caso do arenito, do argilito, do conglomerado. Então, a fração da deposição desses sedimentos pode variar. O conglomerado aqui são partículas bem mais grosseiras. O argilito aqui é extremamente fino. O arenito são grãos mais grossinhos na fração areia, que foram compactados. Então, já as rochas químicas, sedimentares químicas ou bioquímicas, são aquelas que foram depositadas devido a alguma substância química ou biogênica, que sofreram precipitação. Como é o caso, a gente tem a precipitação do sal, de um sal, que vai formar uma halita, uma silvita. A precipitação de carapaças de organismos que morreram e foram depositados no oceano, no lago, que vão formar os calcários, os diversos tipos de calcários. Então, aqui, os principais minerais, a gente tem os carbonatos, que é a calcita e a dolomita, a gipsita e a halita. Então, aqui a gente vê os dois tipos de calcários, a silvita, que também é uma rocha sedimentar química, e as rochas metamórficas, elas são formadas a partir de modificações de rochas pré-existentes, que podem ser rochas ígneas, sedimentares ou até mesmo as metamórficas, que são expostas a altas pressões, altas temperaturas, não ao ponto de sofrerem fusão e virarem uma rocha ígnea. Pode vir a acontecer, que a gente vai ver daqui a pouco, mas não, as rochas metamórficas, elas sofrem um aumento de pressão e temperatura ao ponto de modificar a sua textura, mineralogia, modifica também a questão tem a formação de uma xistosidade, de um alinhamento mineral. As rochas, elas têm os minerais, eles vão se modificando dentro das rochas metamórficas. E a temperatura de metamorfismo varia de 250 graus a 700 graus por aí. Então, a gente vê que alguns minerais, eles são característicos de rochas metamórficas, outros eles são aqueles presentes nas rochas comuns, nas rochas ígneas e sedimentares, como é o caso aqui do quartzo, feldspato, mica, piroxênio e o anfibólio, que são os mesmos das rochas ígneas. E a gente pode ter também a questão da calcita, que pode sofrer um metamorfismo e virar um calcário, sofre um metamorfismo e vira um mármore.
Então, essa mineralogia e a textura da rocha, ela pode vir a ser modificada ou não, ou pode ser preservada. E alguns outros minerais, eles são característicos de rochas metamórficas, e inclusive de faces e de graus de metamorfismo. Indica isso até mesmo para o geólogo em campo, ele consegue ter essa noção. Se essa rocha é de alto grau, ela tem uma silimanita, a gente já sabe que ela não pode ser de baixo grau, ela, consequentemente, é de um grau elevado, de um alto grau. O mineral da clorita, por exemplo, é um mineral característico de rocha de baixo grau, e assim a gente vai começando a fazer analogias em campo mesmo. Tem também a biotita, alguns tipos de granada, que são comuns de rochas metamórficas, outros podem ocorrer em rochas ígneas também. Tem taurolita, cianita, silimanita, que também só ocorrem em rochas metamórficas. Então, aqui a gente vê também que o grau de metamorfismo, ele também vai mudando toda a estrutura da rocha. Aqui um grau de diagênese, como é o caso da ardósia, é aquela mesma ardósia que a gente utilizava em piso, que descamava o piso. Não sei se alguém já chegou a ver alguma ardósia em piso, mas era bem comum antigamente, que ela descamava muito, ela tinha, por causa exatamente dessa clivagem ardosiana. Tem o filito, que é de baixo grau. A gente vê aqui o xisto de grau intermediário, que tem a xistosidade, a gente consegue observar isso na própria rocha em campo. O gnáicio, que tem o bandamento gnáisico. O quartzo, ele se alinha de uma forma que fica todo bandado, e quando uma rocha sofre um alto grau de metamorfismo, ao ponto de quase sofrer uma fusão, ela é chamada de migmatito, que tem esse bandamento aqui, praticamente, que tem um grau muito forte, que quase sofreu uma fusão, mas não chegou lá. Então, aqui, quando a gente compara os minerais comuns dos três tipos de rocha, a gente vê que a maioria deles, eles são silicatos. Todos esses pontos aqui com asterisco, eles são silicatos. A olivina, até mesmo a olivina, que é um mineral bem ferro-magnesiano, a gente vê que o anfibólio, o peroxeno também, mesmo eles são silicatos. Mica, feldespato, quartzo, com exceto da calcita, dolomita, gipsita e halita, que aqui são característicos das rochas sedimentares, mas não são silicatos. E aqui também os minerais característicos de rochas metamórficas, todos são silicatos. Então, é o grupo mais importante para ser estudado na mineralogia, porque é o mais comum. Então, não que os outros sejam menos importantes, mas os silicatos, olha, se dediquem, porque aí é que o bicho pega. Então, uma rocha, o ciclo das rochas nada mais é do que o quê? Que mostra que seria que tudo na natureza, que faz jus dessa frase do Lavoisier, que eu até coloquei, que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, porque uma rocha que hoje é sedimentar, amanhã ela pode sofrer o soergimento e ser exposta, sofrer o intemperismo, virar solo, ser erodida, ser depositada, virar sedimento novamente, compactada, virar uma rocha sedimentar. E se for mais exposta à pressão e à profundidade, pode vir a sofrer um metamorfismo e virar uma rocha metamórfica. E se continuar a ser exposta a grandes profundidades e temperaturas, vai chegar num ponto que ela vai sofrer a fusão e virar uma rocha, um magma,
que vai sofrer a cristalização e virar uma rocha ígnea, que se for exposta também, vai sofrer o intemperismo, erosão, deposição, ou seja, nada na natureza é constante. Na natureza, no planeta Terra, tudo faz parte de uma interação entre a tectônica de placas e o clima. Não existe nenhuma rocha na Terra que tenha permanecido a mesma desde a sua formação. Até mesmo, por exemplo, um simples átomo de carbono, por exemplo, ele pode já ter participado do ciclo da água, pode ter participado da água, pode ter participado das rochas, pode ter feito parte de um ser humano, de um ser vivo. Então, tudo se transforma. Até mesmo o ser humano, ele pode ter fragmentos de estrelas, de rochas, de poeiras. Então, está tudo interligado no planeta Terra, tudo interligado entre as rochas, nada permanece o mesmo. Isso eu acho uma coisa sensacional. Então, aqui, como que a gente encontra as rochas? Seria lindo se a gente encontrasse a rocha sedimentar ali, a metamórfica ali, a ígnea aqui. Mas não é assim. A gente vê uma paisagem, o geólogo fica enlouquecido, porque é tudo misturado. A gente tem essa... Aqui eu coloquei um exemplo, isso daqui não é nada real, não. Peguei esse corte aqui. Aqui a gente vê, por exemplo, aqui seria um granito. Aqui já seria uma rocha metamórfica, seria um gneiss. Aqui pode ter um arenito. Aqui pode ser um filito. Aqui um basalto. Aqui teve uma falha que gerou um conglomerado. Então, as rochas elas ocorrem de maneira variada e cabe ao geólogo estudar, compreender. Como que a gente faz isso? A gente pega furos de sondagem que na crosta chega a, acho que se eu não me engano, o furo mais profundo até hoje, que foram feitos pelos russos, chega a ter 12 quilômetros de profundidade, isso é muito pouco comparado à espessura da crosta continental. A crosta oceânica tem um projeto internacional gigantesco que vai fazendo sondagem, dragagem nos oceanos para poder estudar mesmo as rochas dos oceanos, tirando os furos de sondagem. O geólogo observa os afloramentos, observa as minas subterrâneas e métodos geofísicos também, que são métodos já indiretos. Então, tem inúmeras ferramentas que a gente pode utilizar, mas, assim, o profissional, para poder ir lá, interpretar, tentar entender como que foi depositada aqui essa rocha sedimentar, como que teve essa rocha ígnea chegou ali, qual que veio primeiro, qual que é mais antiga, qual que é mais recente. Isso tudo é uma história geológica que tem que ser construída pelo geólogo e pelos estudantes de geologia, que vocês aí vão encarar muito isso aí pela frente. Então, aqui a gente pega até na geologia dos Andes, aqui, quando a gente pega, que é extremamente complexo, a gente acha que rochas metamórficas, rochas sedimentares, rochas ígneas. Então, aqui a gente tem a placa de Nazca subductando na placa sul-americana. Então, é tudo essa geologia é muito complexa. Então, a gente tem que, às vezes, a gente sofre para poder identificar uma rocha, tem que ir lá trabalhar no microscópio o tempo todo, ficar lá muito tempo para poder identificar direitinho os minerais, a assembleia mineralógica, até os minerais acessórios, que às vezes vocês acham que é acessório, não tem muita importância, mas tem muita importância, tem que ser descrito também, é tudo muito importante. Então, aí, gente, vamos abrir o microfone aí, a última aula. Quero ver todo mundo interagindo. Aí eu quero que alguém me responda aí, qual o principal grupo mineral constituinte das rochas? A primeira pergunta aí.
Podem abrir o microfone. Vamos lá, pessoal, vamos ajudar aí a interagir na aula. Gabriel, Olímpia, Amanda, Adriana. Vamos aí, gente. Eu falei o tempo todo aqui que as rochas compostas, qual é o principal grupo mineral? O chute. Isso, silicatos, Adriana, muito bem. Isso, muito bem, Agora eu vou Adriana. complementar a pergunta aqui, deixa eu fazer uma intromissão aqui, e aí a Adriana responde aí pra gente, que a Adriana está sempre participando aí. Não tem nada. Os silicatos é um grupo mais comum na formação das rochas. Vamos tentar lembrar um pouquinho aí dessas 10 aulas de mineralogia e lembrar um pouquinho da questão. Claro que a gente não entrou em detalhes dos grupos minerais, aí eu vou dar uma complementação aqui. Mas vamos tentar assim, tenta aí, Adriana, tenta responder para a gente. Por que você acha que os silicatos são os minerais mais comuns em rochas? Ou outro colega que possa responder também? Assim, a Adriana respondeu aqui devido à composição química do planeta. Uma das possíveis respostas é essa, principalmente a crosta. Muito bem, porque a nossa composição máxima é silício e oxigênio. Mas se pensarmos mais coisas além disso, os silicatos, eles favorecem a formação do que a gente chama polímeros de silício. Então, cada grupo mineral, cada subgrupo do grupo silicático, filosilicato, tectosilicato, sorosilicato, essa informação é extra, tá? A gente não viu esses detalhes. Eles são formados a partir da polimerização dos tetraedros silicáticos. Então, o silicato Si4O4-2, ele favorece uma combinação tridimensional enorme desses tetraedros. Então, a gente consegue, como vocês viram que a professora Isabela mostrou, a série de Bowen, a gente tem uma ampla gama de pressão e temperatura grupos minerais silicáticos da série contínua e descontínua. Então, a gente consegue formar silicato em uma variedade de ambientes geológicos, de altas pressões, altas temperaturas, e manter cada vez mais a ligação desses tetraedros silicáticos, aumentando essa polimerização. Além, claro, como a Adriana respondeu muito bem, que a composição do planeta é basicamente silício e oxigênio. Quer dizer, se a gente considerar o planeta como um todo, tem o ferro, o magnésio, mas a crosta é basicamente silício, oxigênio e alumínio, tá bom? Obrigado aí, Adriana, pela contribuição. Segue o baile, Isabela. Então, gente, vocês, como a gente viu aqui, uma rocha, ela permanece a mesma desde a sua formação, ela vai ser sempre uma rocha ígnea, uma rocha sedimentar ou uma rocha metamórfica. Por que que ela muda? Alguém sabe responder? Alguém quer tem um palpite? Quer interagir? Todo mundo tímido? Pessoal, aquele último slide lá, a Olímpia respondeu. E a Adriana também. Ela não permanece a mesma e o planeta está em constante transformação. Exatamente. Sim. E por que, pessoal? Uma questão é o seguinte: a gente, quando pensa a nível de planeta, como é um sistema, é considerado um organismo vivo. É um organismo, consequentemente, vivo. É um sistema vivo. Então, quando a gente pensa a nível de geomorfologia, a gente tem que imaginar que tudo tende a manter o seu estado de equilíbrio máximo.
né? Então, quando a gente tem grandes rochas metamórficas, ígneas e sedimentares, o processo de intemperismo, ele ocorre porque a tendência do material é estar no menor diferença de potencial. Então, tudo vai ser erodido e vai para as planícies. Só que depois os sedimentos apresentam uma instabilidade muito grande, então eles retomam a posição de rocha, no caso das rochas sedimentares, vai gerar todo o processo de solidificação daquele sistema para gerar as rochas sedimentares, e aí o ciclo entra naquele slide mostrado pela professora Isabela do ciclo das rochas. Ok? Então, alguém quer falar aí, dar algum exemplo de como que eu consigo diferenciar um tipo de rocha de acordo com a mineralogia? Algum mineral característico de algum tipo de rocha? Alguém quer comentar alguma coisa assim? Pode falar, pode interagir. Pode chutar. Olímpia, vamos pensar a nível de constituição mineralógica. Por exemplo, será que eu consigo separar uma rocha ígnea e uma metamórfica porque uma tem um tipo de mineral que a outra não tem? Isso, Adriano. O exemplo das calcitas e dolomitas, sideritas, né, em calcários. Isso aí. Ou, às vezes, também, a gente pode pensar que as calcitas e dolomitas podem fazer parte do cimento de outras rochas sedimentares silicáticas, né? E começa uma infinidade de combinações. Mas um exemplo muito clássico, já vou dar o spoiler da resposta, é o alumínio silicato, a L2SO, a L3 ou L2SO5, eu sempre troco tudo, então não me levem a mal, que é o grupo alumínio silicato metamórfico que forma os polimorfos. Eu acho que é L2SO5. Se não é L2, é uma coisa assim. Bom, que é a cianita, silimanita e andaluzita, né? São três minerais que coexistem em um determinado range de pressão e temperatura em rocha metamórfica. Quartzo, biotita e ortoclase com textura fanerítica em biotita granito. Olha, Adriana, tem cada resposta maravilhosa. Já é geóloga completa, né? Já pode vir dar aula aqui, Adriana. Vai ser super bem-vinda. Isso aí, Adriana, obrigado. Olímpia, você entendeu o que eu quis explicar sobre a pergunta da Isabela? Ficou claro para você? Perfeito. Vamos lá, Isa. Então, gente, agora aqui o certificado de presença e participação para quem teve os 75% de presença, não era isso, Anderson? A gente vai entrar em contato por e-mail. O seguinte, podem ficar tranquilos. Pessoal, não se preocupe que a gente vai demorar um tempo, porque como eu vou botar... Como assim, gente? Como eu vou... deixa eu lembrar o que eu ia falar, que eu já estou ficando caquético. Como esse curso tem que ser cadastrado meu Deus, no DPEST, e as coisas estão um pouquinho devagar ainda, porque a UERJ está retomando aos poucos. Então vai demorar um pouquinho, mas não se preocupem que a gente vai emitir o certificado via curso de extensão, porque eu acho que vai ser mais proveitoso esse tipo de certificado do que eu simplesmente fazer um certificado que também tem a sua validade com a minha assinatura, tá? Caso alguém queira, por algum motivo, um exemplo, Adriana, professor, eu vou fazer um concurso e esse certificado vai me ajudar na pontuação. Aí escrevam para a gente aí nesse e-mail que a Isabela colocou, do Café Geológico, e o pessoal dela. Os dois aqui. Isso. Que aí eu posso quebrar o galho, assim, caso alguém precise por uma urgência. Mas esperem o certificado do curso de extensão oficial, que eu vou botar um curso de 60 horas, e é uma carga horária legal,
e é interessante para o currículo de vocês essa carga. Tá bom, pessoal? Isabela, como sempre, muito obrigado. A aula também foi só para falar o que ótima. achou do curso, pode falar, pode criticar, estamos abertos aí a críticas para melhorar o próximo, não é, Anderson? Isso. Pessoal, é muito importante que vocês escrevam o feedback de vocês, que vocês possam ser verdadeiros. Poxa, professor, não gostei porque eu achei que as aulas estão desproporcionais ou porque às vezes o senhor confunde muito as coisas, mas isso daí vai ser sempre. Pode reclamar à vontade, que eu sempre vou trocar A com B e B com A. Enfim, é importante que vocês deem para a gente o feedback, porque se a gente não ouvir de vocês, a gente vai achar que está tudo bom, tá? Então, podem fazer críticas e sugestões, apresentem os problemas e deem possíveis soluções para que a gente melhore sempre as nossas aulas. Bom, a partir de quarta-feira vai começar a disciplina oficial. Eu peço que a turma de 2020 já verifiquem se estão acessando o AVA corretamente, tá? O material basicamente vai ser o mesmo dessa disciplina, estamos atualizando aos poucos os slides, Isabela vai dar aula quarta-feira, já atualizamos o slide 00 e 01, estamos colocando algumas atividades novas e pedimos que vocês participem das atividades lá no AVA, porque vai ser uma das avaliações que a gente vai ter, que vai ser a participação, tá? Nesse momento, vamos ter apenas aula teórica, e aí só vamos dar a parte da prova teórica. Então, vão ser 3 notas. Nota 1, chegou na aula 5, uma prova. Depois, vamos ter mais 6 aulas, que esse módulo novo, vamos adicionar uma aula extra chamada diagrama de fases, que devo dar em 2 aulas, eu ainda estou decidindo isso, vai depender do andamento do curso. E aí, depois da 6ª aula, a gente vai fazer a segunda prova teórica. E a terceira nota é a participação, né? Participação da interação de vocês aqui nas perguntas de aula, tá? Que é um jeito da gente dar uma diminuída nesse impacto dessa aula virtual. Mas é fundamental que vocês sempre nos comuniquem. Não, professor, vamos fazer mais atividades, já é muita fala, muito não sei o quê, para a gente tentar melhorar aí e fazer desses 80 minutos de aula aí mais agradável para o nosso semestre, tá bom? Isabela, mais uma vez, obrigado por essa parceria, adorei aí a nossa dupla, na verdade o trio, né, que o Lucas Monteiro ajudou muito nas aulas, mas também a Juliana Bonifácio e o Gilmar Pachá, que ficaram no backstage, fazendo toda a arte do nosso curso, nos auxiliando fortemente na elaboração desse curso de introdução à mineralogia. Então, muito obrigado, tenha uma boa tarde para vocês, pessoal, e aí quarta-feira a gente se vê, essa quarta agora com a professora Isabela, e a próxima também, que ela vai dar o interior da Terra, e essa aula vai ser dada em 3 mãos, vai ser dividida entre eu, Lucas Monteiro, e a professora Isabela. Tá bom, pessoal? Muito obrigado e até quarta. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.